Às vezes, o coração humano busca desesperadamente por explicações que talvez nunca encontre neste lado da eternidade. Quando as dificuldades nos atingem com força, quando o chão parece desaparecer sob os nossos pés e o céu se torna silencioso, as nossas primeiras perguntas costumam ser carregadas de angústia. Por que estou passando por isso? Como foi que isso aconteceu comigo? E, acima de tudo, quando é que Deus vai intervir e me libertar desta situação? Nós, em nossa natureza limitada, tentamos freneticamente conectar os pontos, dar sentido a cada detalhe doloroso e encontrar uma lógica humana para o sofrimento que enfrentamos. Queremos que a vida seja uma equação matemática simples, onde a bondade resulta em bênçãos imediatas e a oração resulta em alívio instantâneo. Mas há uma verdade profunda, uma realidade espiritual que você precisa internalizar profundamente em seu espírito hoje. Deus não lhe deve explicações para que você continue sendo fiel a Ele. O caráter dele permanece inabalável, santo e perfeito, mesmo quando a sua compreensão falha completamente. A Bíblia é muito clara ao nos ensinar que a lógica divina opera em uma dimensão que excede a nossa capacidade de raciocínio. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, declara algo que deve acalmar a nossa ansiedade por respostas. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, a sabedoria de Deus não está sendo testada pelas suas circunstâncias. É a sua confiança que está sendo moldada no fogo da provação. Você não é convidado a decifrar o plano mestre de Deus em sua totalidade. Você é convidado a confiar no arquiteto. O apóstolo Paulo, ao contemplar essa verdade, explodiu em adoração em Romanos capítulo 11, versículo 33, declarando: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão intransponíveis os seus caminhos! Pense por um momento na cruz de Cristo. A própria cruz é a imagem mais clara e definitiva da suprema sabedoria de Deus que confunde os sábios deste mundo. O que parecia ser a maior derrota da história, a morte do Filho de Deus, tornou-se a porta de entrada gloriosa para a nossa salvação eterna. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de tudo. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28, que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os que se julgam sábios. E Ele escolheu coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu coisas desprezadas pelo mundo, coisas consideradas insignificantes, e as usou para reduzir a nada o que o mundo considera importante. Se Deus foi capaz de redimir a história da humanidade através do que parecia ser uma perda irreparável, Ele certamente pode redimir a sua história pessoal através do que parece confuso e doloroso hoje. Então, como você deve se posicionar quando não consegue entender os motivos de Deus? Como manter a fé quando o silêncio divino é ensurdecedor? As Escrituras oferecem um guia simples, mas poderoso: confiar, orar e obedecer no momento presente. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos chama a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Confiar significa depositar nossa segurança nas promessas de Deus, especialmente quando nossos sentimentos estão gritando o contrário. É uma decisão da vontade, não uma emoção passageira. A oração é o segundo pilar dessa sustentação. A Bíblia não convida você a guardar suas dúvidas, seus medos e suas frustrações para si mesmo. Pelo contrário, ela nos convida a derramar tudo isso diante do trono da graça. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos instrui: Não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus,
que excede todo o entendimento e que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe a promessa contida nestes versículos com atenção. Deus não promete explicações detalhadas em primeiro lugar. Ele promete paz, uma paz sobrenatural que se torna uma sentinela, uma proteção armada justamente sobre os lugares onde a preocupação e o medo tentam invadir. Combine isso com a instrução de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O ato de lançar é decisivo. Você nomeia o fardo, você identifica o peso e o entrega a Deus repetidas vezes, se for necessário, até que a sua alma encontre descanso. A obediência é o terceiro pilar fundamental. Quando você não souber o porquê das coisas estarem acontecendo, concentre-se em fazer a próxima coisa certa que Deus já revelou em sua palavra. O Salmo capítulo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não significa passividade ou inatividade preguiçosa. É uma postura ativa de rendição espiritual, onde você permite que Deus seja Deus enquanto você permanece fiel ao que Ele já lhe disse para fazer. Nessa postura de quietude confiante, você encontrará uma força que não tinha antes. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, registra a palavra do Senhor ao apóstolo Paulo em meio ao seu sofrimento. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas limitações não são empecilhos nas mãos de Deus. Pelo contrário, são os palcos onde a força dele se torna visível e gloriosa. Você pode perguntar em sua dor: mas o que Deus está fazendo com tudo isso? Por que tanta demora? Por que tanto silêncio? Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dá uma âncora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O versículo não diz que todas as coisas são boas em si mesmas. O câncer não é bom, o desemprego não é bom, a traição não é boa, mas diz que Deus trabalha em todas as coisas, manobrando-as soberanamente para o bem final dos seus filhos. O bem, no vocabulário eterno de Deus, muitas vezes significa uma semelhança mais profunda com Cristo e uma fé mais robusta, purificada como ouro. É por isso que as provações são descritas como refinadoras. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos exorta a considerarmos motivo de pura alegria quando enfrentarmos provações de vários tipos, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. Deixe a perseverança completar seu trabalho para que você possa ser maduro e pleno, sem que lhe falte nada. A pressão que você está sentindo hoje pode ser o próprio processo que molda o caráter necessário para sustentar a promessa pela qual você tem orado. Portanto, aqui está o seu caminho a seguir, a sua estratégia espiritual para este tempo de incerteza. Pare de gastar todas as suas energias procurando desculpas, culpados ou explicações lógicas que não chegam e comece a investir sua energia em fortalecer seu relacionamento com o Pai. Conte a Deus tudo o que está em seu coração, sem filtros. Agradeça-lhe pelo que Ele já fez no passado, pois a memória da fidelidade de Deus alimenta a fé no presente. Peça-lhe o que você precisa hoje, o pão nosso de cada dia, a força para esta hora. Então, permaneça firme em suas promessas, até que a paz chegue e inunde o seu ser. Quando o inimigo o tentar a exigir explicações e a questionar a bondade de Deus, responda com adoração. Quando sua mente buscar o controle obsessivo da situação, escolha a rendição consciente. Quando o medo falar alto durante a madrugada, responda com as Escrituras e com a oração fervorosa. Esta é a bênção prometida àquele que confia. Você pode não receber um resultado imediato ou a solução mágica que deseja agora, mas receberá uma paz presente que o mundo não pode dar nem tirar. Você pode não ter o plano completo desenhado diante dos seus olhos,
mas está amparado por aquele que jamais abandonou o seu povo e que segura o universo na palma da sua mão. Você não precisa de todas as respostas para dar o próximo passo. Você precisa do Deus que caminha com você, o Deus Emanuel. Confie nele hoje. Ore sobre tudo. Apoie-se na sua palavra inabalável e deixe que a paz dele guarde o seu coração enquanto ele trabalha incansavelmente em todas as coisas para o seu bem. Agora vamos orar juntos, unindo a nossa fé em um clamor sincero ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu bendigo o teu santo e poderoso nome. Eu te adoro e te honro, meu mestre, meu salvador e meu rei. Hoje, diante da tua presença, escolho me apoiar na tua palavra, conforme está escrito no Salmo capítulo 55, versículo 22. Tua palavra diz para entregar os meus fardos ao Senhor, para libertá-los diante do teu trono, e tu me sustentarás e me ampararás. Tu jamais permitirás que o justo seja abalado, tropece, caia ou fale permanentemente. Portanto, venho a ti agora, com as mãos abertas e o coração rendido, e entrego todos os meus fardos, todas as minhas dúvidas e todas as minhas perguntas sem resposta. Libero o peso esmagador que tenho carregado em minha mente e em meu coração, o peso de tentar entender o inexplicável. Troco minha tristeza, minha confusão mental e meu medo paralisante pela paz que prometes àqueles que confiam em ti. Sozinho, eu sei que cairei. Sozinho, eu certamente fracassarei. Admito humildemente que não consigo suportar as pressões desta vida com a minha própria força limitada. Preciso de ti, Rei Jesus, mais do que o ar que respiro. Preciso da tua graça para me cobrir como um escudo, da tua misericórdia para me erguer quando estou prostrado, da tua força para me firmar quando tudo treme, e do teu favor para ir à minha frente abrindo caminhos. Tua palavra me lembra da tua fidelidade no Salmo capítulo 40, versículos 1 a 3. O salmista disse que esperou pacientemente pelo Senhor, e tu te voltaste para ele e ouviste o seu clamor. Tu o tiraste do poço lamacento, da lama e do lodo do desespero. Tu firmaste os pés dele sobre uma rocha sólida e deste a ele um lugar firme para ficar em pé. Tu puseste um cântico novo em seus lábios. Senhor, eu também espero em ti. Firma meus pés novamente em solo firme, onde a areia movediça da dúvida não possa me tragar. Põe um cântico novo em meus lábios, um hino de louvor que se eleva acima das minhas preocupações e silencia as vozes do desânimo. Eu te reconheço em todos os meus caminhos, Senhor, porque prometeste guiar as minhas veredas e endireitar os meus caminhos tortuosos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, me ordena a confiar em ti de todo o meu coração e a não me apoiar no meu próprio entendimento limitado. Por isso hoje, faço uma escolha consciente. Escolho a confiança em vez do controle. Escolho a entrega total em vez da luta inútil. Guia-me pelo caminho que te honra, mesmo quando não consigo enxergar toda a estrada à minha frente. Mesmo quando a neblina é densa. Tua palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz para lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim com um amor zeloso e perfeito. Eu creio, Senhor, que tu te importas verdadeiramente comigo. Creio que tu vês o que eu não consigo ver, que ouves o que eu não consigo ouvir e que ages de maneiras que eu não consigo nem sequer imaginar. Recebo a tua paz hoje como um presente divino. A tua promessa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, me diz para não me preocupar com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar os meus pedidos ao Senhor. E a tua promessa é que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Protege-me agora, Pai. Coloca a tua paz como uma sentinela armada ao redor dos meus pensamentos, impedindo que as mentiras do inimigo entrem. Fortalece-me
quando me sentir fraco e vulnerável. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Sustenta-me hoje com essa mão poderosa que criou os céus e a terra. Lembra-me constantemente que não estou sozinho nesta batalha, não estou abandonado à minha própria sorte e não estou sem ajuda divina. Sê meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Ensina-me a arte de me aquietar e a reconhecer, no meio do caos, que Tu és Deus soberano. Senhor, escolho viver pela fé inabalável e não pelo medo corrosivo. Ajuda-me a manter a minha mente fixa em Ti, como uma âncora em meio à tempestade. Isaías capítulo 26, versículo 3, promete paz perfeita àquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Fixa os meus pensamentos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e digno de louvor, para que a minha mente seja um santuário de adoração e não um depósito de preocupações. Elevo meu foco dos problemas que me cercam, que parecem gigantes, para a cruz que está sobre mim, que é a garantia da minha vitória. Para o meu futuro, descanso na Tua promessa eterna. Romanos capítulo 8, versículo 28. Me assegura que em todas as coisas trabalhas para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito. Não afirmo levianamente que todas as coisas são boas, pois sei que há dor e sofrimento neste mundo caído, mas declaro com fé que em todas as coisas Tu trabalhas incansavelmente para o meu bem. Usa cada lágrima, cada decepção e cada espera para moldar meu caráter, aprofundar minha fé e aproximar-me de Jesus. E quando eu me cansar da jornada, lembra-me das palavras doces de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, onde convidas os cansados e sobrecarregados a virem e encontrarem descanso real. Venho a Ti agora em busca desse descanso para minha alma. Tomo sobre mim o Teu jugo, que é suave, e o Teu fardo, que é leve. Ensinai-me os Teus caminhos, pois Tu és manso e humilde de coração, e somente em Ti encontro o verdadeiro repouso. Senhor, eu oro por uma coragem sobrenatural. Josué capítulo 1, versículo 9, diz: Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem se desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde vocês andarem. Caminhe comigo, Espírito Santo, em cada decisão que preciso tomar, em cada conversa difícil que preciso ter e em cada novo dia que nasce. Dê-me a coragem para obedecer prontamente à Tua voz, a paciência para esperar fielmente pelo Teu tempo e a humildade para manter meu coração aberto e ensinável diante de Ti. Protege minha família, meu lar e todos aqueles que amo. Eu pronuncio a proteção do Salmo capítulo 91, versículos 9 a 11 sobre nós. Se disseres: O Senhor é o meu refúgio, e fizeres do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Senhor, sê o nosso refúgio impenetrável e a nossa fortaleza inabalável. Designa teus anjos guerreiros para nos guardarem dia e noite. Que nenhum plano do inimigo prospere contra a minha casa, contra o meu casamento, contra os meus filhos ou contra as minhas finanças. Que toda seta lançada contra nós caia por terra sem efeito. Quando o medo tentar retornar sorrateiramente, ajuda-me a respondê-lo com a espada da Tua palavra. Quando o desânimo sussurrar mentiras de fracasso, ensina-me a responder com louvor e gratidão. Quando eu não souber o que fazer e me sentir perdido, erguerei os meus olhos para os montes, lembrando-me do Salmo capítulo 121, versículos 1 e 2. 3. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Tu és o meu socorro infalível. Tu és meu protetor fiel. Obrigado, Senhor, pelas portas que abres com a Tua bondade e também pelas portas que fechas com a Tua sabedoria para me proteger de caminhos que me destruiriam. Eu te louvo pela Tua bondade e fidelidade que me acompanham a cada manhã, renovando-se a cada amanhecer. Escolho esperar em Ti com santa expectativa, sabendo que Tu nunca chegas atrasado. Escolho Te agradecer antes mesmo de ver a vitória materializada, pois a fé é a certeza do que se espera. Escolho confiar em Ti enquanto persevero na caminhada, um passo de cada vez. Que a minha vida Te glorifique em tudo, enquanto descanso em Tuas promessas e caminho em Teus caminhos santos. Que sejas exaltado em meus pensamentos, em minhas palavras e em minhas ações, hoje e sempre. Bendigo o Teu nome, Senhor Jesus, nome sobre todo nome, e selo esta oração na autoridade do Teu poderoso e precioso nome. Amém. Se esta oração tocou seu coração e renovou as suas forças, por favor, digite Amém como sinal de fé e concordância. Rezo para que todas as bênçãos espirituais e vitórias contidas nesta oração estejam agora sobre você, cobrindo a sua vida em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração específica por alguma área da sua vida, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Seria uma honra e um privilégio orar por você e interceder pela sua causa. Que a graça abundante e a paz indescritível do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, guardando o seu coração e a sua mente.